Bom dia, irmãos. Bom dia, gente. Tá com fome, tá com sono? Isso aí, isso aí. Eu sou muito grato a Deus por estar aqui mais uma vez. Eu me sinto muito em casa, em família. Eu louvo a Deus por mais um ano que essa igreja faz. 27 anos, né? Esse mês. A nossa igreja lá, no próximo mês, a gente faz 39 anos. Eu já estou lá há 28 anos. E a igreja, ela é de fases, né? A igreja tem os seus altos e baixos, a igreja tem seus momentos maravilhosos, difíceis, mas o Senhor está conosco em todas as nossas fases. Deus está aqui, Deus está presente aqui. Não só nessa manhã, mas todos os dias, em todos os cultos, Deus está na direção dessa igreja. Amém? Eu tenho uma palavra, não só para você, mas também para mim, uma palavra de Deus para nós essa manhã. E eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. O tema dessa mensagem é a suficiência da fé. Eu quero dizer para você que a fé, ela é suficiente. Se você tem fé, você tem tudo o que você precisa para que você viva a sua vida na presença de Deus. Suficiência da fé. Marcos capítulo 9. Eu pedi o irmão a partir do 21, mas eu vou pedir licença para a gente se antecipar um pouquinho e ler a partir do 14, tá bom? Peço desculpas, mas vamos ler a partir do 14. E aí a gente vai até o versículo 27. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: quem é que discutia isso com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trazeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? Desde a infância, disse ele. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele clamando e agitando-o muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Pai, fala conosco nesse momento tão importante para nós. A maior razão de nós estarmos aqui hoje é porque nós cremos que podemos te ouvir. Fala no nosso coração. Que não seja, Senhor, a minha boca e a minha voz, mas a tua boca e a tua voz. Fala comigo, fala com teu povo, tem misericórdia de nós. E que a tua palavra venha reacender a chama da fé no nosso coração. É o que te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A fé faz parte do mundo espiritual. Não é possível você viver a sua vida
sua vida espiritual sem fé. Nós não conseguimos absolutamente nada no mundo espiritual se nós não vivermos pela fé. Qualquer bênção espiritual que você deseja receber na sua vida, você só vai conseguir se for pela fé. A fé é a mão que se estende para receber o milagre de Deus, para receber a bênção de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vivemos pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então a nossa sobrevivência espiritual, ela é pela fé. E esse texto que nós lemos é um texto interessantíssimo, porque Jesus, ele vai nos ensinar aqui que a fé, ela pode tudo. Não existe obstáculo para a fé. A fé é poderosa. Quando ele expressa essa palavra aqui, tudo é possível ao que crer, ele está fazendo aqui uma afirmação muito poderosa. Nós lemos o texto. O texto fala de um homem que tem um filho, e esse filho está endemoniado. E esse pai, então, leva o seu filho aos discípulos, leva o seu filho aos escribas. E nesse interim, Jesus está no Monte da Transfiguração, com os seus 3 discípulos lá. E, infelizmente, esses discípulos com os escribas não conseguiram resolver o problema espiritual daquela criança. Jesus, então, diz o texto que ele desce do monte, e esse pai desesperado vai até a presença de Jesus. E na segunda parte do versículo 22, esse homem chega para Jesus e diz: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Veja que esse homem chega para Jesus e diz: se tu podes alguma coisa. Imagina se Jesus não é capaz de alguma coisa. Se tu podes. E Jesus responde a ele com uma exclamação: se podes. Se podes. Veja você então que o primeiro aspecto aqui é que esse homem está se dirigindo ao Filho de Deus, que pode tudo. Todo-Poderoso Deus. Porque a fé é onipotente quando ela se dirige ao Deus onipotente. A fé, ela é suficiente quando ela está fundamentada num Deus suficiente. E esse homem, ele está se dirigindo àquele que pode tudo. Aquele que pode tudo. A fé não é em Aparecida, a fé não é em Maria, a fé não é na igreja, a fé não é no pastor, a fé não é na instituição, a fé é em Jesus. E Jesus pode todas as coisas. A fé é naquele que algumas horas antes estava no Monte da Transfiguração, e o Deus eterno disse para ele: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. A fé, ela é no Filho de Deus, que está caminhando para a cruz, no qual Moisés e Elias estão conversando a respeito dele. A fé é em Jesus, no Filho de Deus. Ele é o ápice da revelação, aquele cuja história está sobre os seus ombros. A fé é naquele que está caminhando para a cruz, para que de uma maneira definitiva e cabal, ele venha definir a nossa salvação, a nossa redenção. A fé é num Deus encarnado, é num Deus pré-existente, é num Deus que criou todas as coisas, num Deus que não apenas cria, mas que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. A fé, irmãos, é no nosso Deus criador, é no nosso Deus sustentador. Ele é quem dá a vida e é Ele quem tira a vida. Ele tem todo o poder para mandar a alma e o corpo
tanto para o céu quanto para o inferno. Ele é o Deus da vida eterna. E é tão importante você entender que a fé poderosa, ela é poderosa porque ela se fundamenta, ela tem como objetivo esse Deus poderoso, esse Jesus maravilhoso. E esse homem, ele está pedindo: se tu podes alguma coisa, se tu podes, tem compaixão de nós e nos ajuda. E a resposta de Jesus é: se podes, se podes. E eu quero dizer para você nessa manhã, que se você está vivendo algum problema na sua vida, se você está passando por alguma situação angustiante, se você está enfrentando alguma fase terrível na sua vida, é importante que você saiba nessa manhã, que não existe problema, não existe dificuldade, não existe crise, não existe enfermidade, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe nada aos olhos de Deus que seja impossível para Ele. O Deus que nós servimos é o Deus que pode resolver qualquer problema da nossa vida. O Deus que nós servimos é um Deus que pode curar qualquer doença do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Deus pode resolver qualquer problema da nossa vida. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Tudo é possível para Ele, porque Ele é onipotente. Nós precisamos crer nesse Deus, porque muitas vezes nós cremos descrendo, porque muitas vezes nós confiamos desconfiando, mas a nossa fé precisa ser absoluta num Deus absoluto. A nossa fé precisa ser completa num Deus que é completo. Nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos nos curvar diante desse Deus. E nós precisamos depositar completamente a nossa fé, a nossa confiança, não nas coisas, não nas pessoas, mas nesse Deus que é todo-poderoso, que pode tudo. O problema é que as pessoas falham com a gente. O problema é que nós nos decepcionamos com as pessoas. E daqui a pouco estamos nós e Deus. E achamos que Deus também vai falhar com a gente. E achamos que Deus também vai decepcionar a gente. Só que o homem é homem e Deus é Deus. Ele é incomparável. Nós não podemos comparar Deus com os homens. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que Jesus, em outras palavras, está dizendo para esse homem: meu amigo, o problema não é se eu posso. O problema não é se eu tenho o poder. O problema não está em mim. O problema está em você. Se podes, eu posso tudo, meu filho. O problema não está em mim. O problema está em você. E ele diz: tudo é possível ao que crê. O problema não é se eu posso. O problema é se você crê. Eu quero saber se você crê. Se você crê que eu posso. Então, irmãos, qual o sentido desse texto aqui? Veja que Jesus está enquadrando esse homem. O nosso problema não é a ausência de poder. O nosso problema não é a vontade de Deus de querer resolver uma situação da nossa vida ou não. O nosso problema não é se Deus pode me salvar ou não. Se Deus pode me libertar de alguma situação difícil, de algum problema ou não. O problema não é se Deus pode restaurar a minha vida ou não. O grande problema é se eu quero isso. Porque às vezes eu falo o que eu quero, mas eu não me comporto como alguém que quer. Às vezes eu declaro o que eu quero, mas eu não tenho a postura de alguém que crê.
O problema muitas vezes está em mim, de crer. Se eu creio realmente que Jesus pode fazer isso. E mais, se eu estou pronto para colocar a minha vida diante de Deus e dizer: Deus, eu abaixo as minhas armas diante do Senhor, e eu dependo a partir de agora exclusivamente do Senhor para resolver isso. A grande questão é se eu estou disposto a isso. Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Irmãos, nada é impossível para quem tem fé. Nada é impossível para quem tem fé. O texto diz: imediatamente o pai do menino exclamou, chorando: eu creio. E ele completa: ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Que loucura, né, gente? Que loucura. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. O que significa isso? A gente é meio assim, né? É um passo para frente, dois para trás. Um passo para frente e dois para trás. Ele diz: eu creio, mas eu não creio. Eu creio, mas Senhor, essa fé não é uma coisa natural do meu coração. O que está acontecendo? Esse homem, ele está reconhecendo que a fé não é algo que você produz. A fé não é algo natural do nosso coração. Ele está aqui como quem diz: eu preciso da fé salvadora. Eu não tenho essa fé no meu coração, essa fé que eu preciso, que de fato crê no impossível. Ela não é natural, ela é um dom de Deus. Ou Deus vai dar a você, ou você não tem. Não adianta forçar a barra, porque a fé não é um pensamento positivo. Fé não é fazer figa, ou 3 pulinhos, ou fazer uma reza. A fé é confiança num Deus que pode tudo, é você confiar no caráter de Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Eu posso estar vendo tudo ao contrário, mas eu estou debaixo de uma palavra. E quem falou não é homem para que minta. Então ele diz: eu creio, eu quero crer, mas me ajuda na minha falta de fé. Essa fé não existe. Essa fé não existe, pensa o homem. Eu peço que o Senhor, então, coloque essa fé no meu coração, Pai, e que o Senhor me ajude a crer. Que o Senhor me ajude a crer. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus. A nossa fé é um dom de Deus. Me dê essa fé, Senhor. Coloque essa fé no meu coração. Quem sabe essa pode ser a sua oração nesta manhã. Senhor, coloca essa fé no meu coração. Eu quero sair daqui crendo. Mas não somente isso, amados irmãos. Ele está aqui se convertendo a Deus. Ele está aqui confessando diante de Deus que ele é um incrédulo. Que as coisas no coração dele não estão bem resolvidas, como as pessoas pensam. Que o seu coração precisa de ajustes na sua fé. Ele está confessando diante de Deus que ele é uma pessoa completamente vazia de fé. E às vezes a pessoa tem tudo, tem talento, tem dons, tem comunicação, tem articulação, mas o principal falta.
que é a fé. Completamente desesperado porque ele não tem essa fé para receber o milagre que ele tanto precisa na sua vida. Porque esse milagre aqui é um milagre simples. Lucas 11, 26. Jesus disse que quando um demônio é colocado para fora da vida de uma pessoa, e se o Senhor não ocupar o coração dessa pessoa, esses demônios voltam. E a situação daquela pessoa fica mais difícil agora, no último momento, do que estava antes. Então, quando o coração da pessoa é limpo, Jesus tem que entrar. Ou quando Jesus entra, Jesus limpa. E quando é que o coração da pessoa é limpo? Quando é que o Espírito Santo ocupa o coração de uma pessoa? Quando ela se converte. Porque às vezes a pessoa está há anos na igreja, mas não é convertida. Ela está há anos na igreja, mas Jesus não ocupou o coração daquela pessoa ainda. É legal, é bacana, é bem ativo na igreja. Mas falta algo importante demais. Jesus ocupar o coração daquela pessoa. O que significa ela se converter. Esse homem aqui, esse menino aqui, ele não precisava apenas ser liberto. Porque não adianta apenas você libertar uma pessoa. Não adianta apenas limpar, expulsar o mal do coração daquela pessoa. O bem tem que entrar. Alguma coisa maravilhosa tem que ocupar o coração daquela pessoa. Só esvaziar por esvaziar não dá. Então, você precisa mais do que você pensa que precisa hoje. Porque talvez o que você acha que o que você mais precisa hoje é que Jesus venha resolver os seus problemas financeiros. Porque se resolver, você está... Agora a sua vida vai ser maravilhosa. Tudo que você precisava era que Ele resolvesse as suas dívidas. Já para outras pessoas, tudo que eu precisava hoje era que Jesus resolvesse a minha enfermidade. Porque se Ele resolvesse, olha, ninguém me segura. A gente precisa mais do que isso. A gente precisa mais do que Jesus vir à nossa vida, nos libertar de alguma coisa aqui, de outra ali. Nos livrar de algo aqui e lá. O que você precisa é da solução do problema central da sua vida, que é o pecado. O que você precisa é da fé salvadora. O que você precisa é de conversão, é de salvação. E eu quero que você saiba de outra coisa. Às vezes, um problema que você enfrenta hoje, que se mostra tão complicado na sua vida, que tem trazido tanta angústia para você, às vezes você nem percebeu ainda. Esse problema está empurrando você para perto de Jesus. É Ele que está te mantendo aos pés do Senhor. Então, às vezes, um problema desse, uma dificuldade com um filho, um problema no casamento, um problema de doença, um problema financeiro, enfermidade, que você por um momento pensa que vai destruir a sua vida, que está acabando com as suas emoções, que está angustiando demais você. Na verdade, Ele pode estar empurrando você para ter uma experiência de fé com Jesus, para que o Senhor venha manifestar a glória dEle na sua vida. Jesus pode usar uma situação difícil da sua vida para converter você, para salvar você, para libertar você, para abrir os seus olhos, para fazer você enxergar a glória dEle na sua vida. Glória a Deus. Esse homem então vai dizer: ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé.
No livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 1, diz Paulo, de Timóteo não, de Tito, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. O que Paulo diz para Tito? Que a fé é do povo de Deus. A verdadeira fé, só nós que temos, porque nós temos uma aliança com o nosso Deus. Vocês que não creem, vocês não creem porque não são minhas ovelhas, disse Jesus em João 10:26. Vocês não creem, vocês não têm fé, porque vocês não são minhas ovelhas. Ele completa: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. As minhas ovelhas têm a fé salvadora. Elas me ouvem, elas me seguem. Elas têm a vida eterna. E esse homem diz: ajuda-me na minha falta de fé. Mas o que diz em Romanos 10:17? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Atos capítulo 2 mostra que o Espírito Santo, ele produz essa fé no nosso coração. Atos 2:37 fala isso. E eu queria que você entendesse isso. Ouvindo essas coisas, e que coisas que eles estavam ouvindo? Era o sermão de Pedro, sobre Jesus, quem era Jesus, o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus. Isso foi o sermão que foi pregado por Pedro, lá em Atos. Então, ouvindo eles, as pessoas, os ouvintes, ouvindo essa pregação, compungiu-se-lhes o coração. Compungiu-se-lhes o coração. Veja que aquilo que entrou pelos ouvidos, passou pela mente e desceu para o coração. Às vezes o que nós ouvimos aqui, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas o que eles ouviram, entrou para a mente e desceu para o coração. É como se o Espírito Santo abrisse o coração deles, na hora que eles estavam ouvindo a palavra do Senhor. E eles então perguntaram aos apóstolos: o que vamos fazer agora? Ou seja, quando você ouve a palavra de Deus passa na sua mente e vai para o coração, alguma coisa tem que ser feita. Você não pode ouvir a palavra e voltar para sua casa entendendo que foi mais um domingo, mais uma semana, mais um culto, mais uma mensagem, e a sua vida continua a mesma coisa. Eles perguntaram: o que vamos fazer agora? Ou seja, mexeu com a mente, mexeu com as emoções, mexeu com a volição, mexeu com a vontade, mexeu com o coração deles. É isso que a palavra de Deus faz conosco. Atos 2:38, qual foi a resposta que Pedro disse? O que vai ser feito agora? Pedro disse: arrependei-vos. E cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Vocês precisam, antes disso, se arrepender dos pecados de vocês. Ou seja, você precisa mudar de vida. Você precisa mudar de postura. Você precisa mudar os seus hábitos. Você precisa mudar o seu comportamento. Você precisa mudar seus pensamentos, mudar atitudes. Vocês não podem continuar vivendo a vida de vocês como se Deus não existisse. É isso que Pedro quer dizer quando disse arrependei-vos. Ou seja, aquele que roubava não rouba mais.
Aquele que mentia não mente mais. O trapaceiro, o que trapaceava, não trapaceia mais. Ou seja, agora que vocês ouviram o Evangelho, vocês precisam mudar de vida. Porque o Evangelho que nós abraçamos é o Evangelho da transformação. Porque vida com Deus é vida transformada. Vocês têm que mudar de vida agora que vocês conhecem o Evangelho. Todo o teu passado, tudo que vocês fizeram no passado, a partir de agora está perdoado. O escrito de dívida que havia contra você está cancelado. Agora que você ouviu o Evangelho, agora que você creu em Jesus, Ele é poderoso para perdoar os seus pecados e purificá-lo de toda injustiça. Ele vai pegar os seus pecados, Ele vai lançar no mar do esquecimento, e deles não se lembrará mais. Agora que você ouviu o Evangelho e creu em Jesus, é um divisor de águas na nossa vida. Vocês foram lavados no sangue de Jesus. Pedro disse: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus. Vocês serão batizados como símbolo de um recomeço na vida de vocês. Vocês estão agora lavados pelo sangue de Jesus. A partir de agora que vocês ouviram e creram, o Espírito Santo vai passar a habitar na vida de vocês. Ele vai dominar a sua mente, o seu coração. Agora o que você falar, o que você pensar, o que você fizer, tudo será dirigido pelo Espírito Santo. Porque Ele habita em você. Ele se move em você. Ele vai capacitar você a viver para a glória de Deus. E vocês vão receber um presente. Vocês vão receber um presente do Espírito Santo. Vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Porque a partir de agora vocês são nova criatura. E isso tudo, irmãos, é pela fé. Você já percebeu que às vezes nós esquecemos dos benefícios que nós temos na vida cristã? O quão bem-aventurado nós somos por estarmos na presença de Deus. Às vezes a gente se angustia tanto com tantas coisas, mas não se alegra com aquilo de mais precioso nós recebemos na nossa vida. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Voltando para o nosso texto, Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que tem fé, ao que crê. Jesus pode tudo. Nessa manhã, Jesus está dizendo para você: se você crê em mim, eu posso fazer tudo por você. Se você crê em mim, eu posso fazer tudo por você. Mateus 17, eu queria chamar a atenção, Mateus 17, 19. Acrescenta esse texto aqui, alguns dados ao nosso texto, porque é um texto que a gente chama de texto paralelo, né? Vai contar a mesma história lá, mas de uma outra forma, muda uma coisinha aqui, outra ali. Mateus 17, 19. Então os discípulos, se aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Veja que os discípulos
Tentaram expulsar os demônios daquele menino. E o texto diz que eles não conseguiram. E Jesus vai respondê-los em Mateus 17, 20. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Aí veja lá no texto de Marcos, que é o nosso texto, só tem essa última parte, mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Mas Mateus acrescenta aqui, que eles não puderam por falta de fé. Então veja, Jesus está dizendo, eu posso tudo. Ele está dizendo à pessoa necessitada, eu posso lhe dar tudo se você tiver fé. Ele está dizendo para a igreja, ele está dizendo para os discípulos, você pode resolver os problemas de vocês e dos outros, se vocês tiverem fé. Não é fé na fé, não é fé em você, não é fé no seu talento, no seu dom, não é fé nas pessoas, na instituição. A igreja só pode realizar seu ministério com eficácia. A igreja só pode realizar seu ministério com poder se essa igreja orar, se essa igreja jejuar, mas principalmente se essa igreja tiver fé. Se não tivermos fé, se não crermos no poder de Deus, se não crermos nos milagres de Deus, se não tivermos fé para sacudir a poeira, se levantar, prosseguir, avançar, se não tivermos fé para obedecer, para nós crermos que o Deus que nos manda avançar é o Deus que vai suprir todas as nossas necessidades. Se não crermos que esta obra não é obra de homens, esta obra é obra de Deus. Se nós não crermos que esse Deus que nos manda orar, que nos manda pedir, esse Deus é o mesmo que vai responder às nossas orações, então nós estamos brincando de ser igreja. E nós não podemos brincar de ser igreja. Se desprezarmos os meios de graça, nessa corrida frenética, que muitos estão por coisas materiais, por coisas secundárias, por coisas terrenas, nós vamos viver cansados. O tempo todo você vai dizer, eu estou cansado disso. Eu não aguento mais aquilo. E no final das contas, você vai estar espiritualmente falido, com a sua alma fria, com o seu coração frio. E o que é pior, irmãos, as pessoas à nossa volta morrendo espiritualmente. E a gente sem poder de Deus para resolver os problemas das pessoas. Os discípulos não conseguiram resolver o problema daquela pessoa. Não tinha fé. Os escribas não conseguiram resolver o problema daquelas pessoas. E muitas vezes, se nós não cuidarmos, vamos nos encontrar assim também. Nós, como igreja, somos a resposta de Deus para a vida das pessoas. Mas se faltar o poder de Deus na nossa vida, o que vai restar?
Quem entende isso, diga amém. As pessoas estão morrendo à nossa volta. E a gente sem poder para resolver o problema das pessoas. E muitas vezes a resposta que a gente dá é: de problemas já basta os meus. Esse é o crente. Uma grande frustração espiritual. Porque não estamos tendo fé. E o que a fé faz entre tantas coisas? A fé nos faz entender que a nossa relação com Deus é prioridade. Que a nossa intimidade com Deus é prioridade. A fé, ela vai arejar a nossa mente, ela vai, sabe, a fé, ela é o sistema circulatório do nosso corpo, ela vai oxigenar a nossa alma. Ela vai fazer você entender que na sua vida as coisas de Deus são prioridade para você. As outras coisas são secundárias. Mas prioridade não são as coisas terrenas, mas são as coisas celestiais. As coisas de Deus. Irmãos, o tempo está passando muito rápido. E nós estamos nos acabando com os problemas lá de fora. Estamos paralisando na nossa vida espiritual, na nossa fé. Porque estamos deixando os problemas da nossa vida terrena sufocar-nos. Vamos ler juntos Hebreus 11, para encerrar. Temos o exemplo de Moisés no versículo 24. Hebreus 11 e 24. Muito cuidado quando um pregador diz que está encerrando a mensagem. Mas eu estou perto mesmo do fim. Hebreus 11, 24, exemplo de Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou, diga comigo, recusou. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, número 1, a fé nos leva a recusar. A fé vai capacitar você a dizer não para aquilo que você tem que dizer não. E às vezes você não consegue. Recusar o quê? Fama, prestígio, posições, glamour, recompensas, prioridades, reconhecimento. Ele recusou o quê? Ele recusou, diz o texto, ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou ser chamado neto de Faraó. Ele recusou uma posição muito alta. E você começa a ver que muitas vezes no nosso meio tem gente quase que vendendo a alma para o diabo para ser reconhecido. Para ter reconhecimento, destaque, fama. Moisés, pela fé, recusou. Mas o texto prossegue. Lemos Hebreus 11, 20 e 24. Hebreus 11, 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Preferindo. Ele recusou uma coisa e preferiu outra. A fé te leva a recusar. Mas a fé também, número 2, ela te leva a ter preferências. Preferências. Salmo 84 e 10. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da iniquidade. Um dia aqui é mais importante do que 1000 dias em qualquer lugar. Se você recebesse
no evangelismo, na igreja, um panfleto, dizendo, olha, domingo, vamos dar um exemplo, porque agora já foi, hoje à noite, dia 28 hoje, certo? Domingo, dia 28, o culto aqui é que horas? Domingo, dia 28, 7 horas da noite, na igreja de Nova Vida, Jardim Catarina. Jesus vai estar presente lá. Esse é o anúncio, essa é a chamada do panfleto do evangelismo. Certo? Só que não é uma propaganda enganosa. Jesus realmente vai estar lá. O que você faria? Tendo certeza que Jesus estaria naquele culto. Você queria ir lá para ver Jesus de perto? Ou você ia deixar isso daí para um outro dia, quem sabe ele vai aparecer em outro lugar? Você estaria aqui 7 horas da noite, sabendo que Jesus iria estar aqui? Estaria aqui sim ou não? Só que ele vai estar aqui. Assim como ele está aqui agora. E por que às vezes a gente falta tanto culto por tantas coisas? Se você tem certeza que Jesus vai estar aqui. O que te faz negociar isso? Ah, já fui de manhã, não vou à noite. Nós não podemos desperdiçar nenhum momento na presença de Jesus. Um dia aqui é mais importante do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Veja que a fé, ela te leva a recusar umas coisas, mas preferir outras. A fé te leva a ter preferências. Eu prefiro essas amizades do que aquelas amizades. Pessoal, tudo bacana ali, mas são essas amizades que me aproximam de Deus. Eu prefiro essas do que aquelas. Eu prefiro esses lugares do que aqueles lugares. A fé nos leva a ter preferências. Número 3, a fé nos leva a ter preferências de prazeres. Ele diz ainda, Hebreus 11, segunda parte do versículo 25, a usufruir prazeres transitórios do pecado, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. O prazer que o pecado dá, passa muito rápido. E ele te vicia. E ele te causa dependência. E se você depender dele, é só pecando que você vai ter prazer de novo. Então ele fala, eu não quero usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ainda que para isso eu seja maltratado com o povo de Deus. E a fé, ela nos leva a considerar valores. Versículo 26. Porquanto considerou, é o verbo que ele vai usar. Considerar. Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque contemplava o galardão. Tudo que você passar hoje, todas as dificuldades, todas as lutas que você enfrenta hoje, que tentam minar suas energias, suas forças, sabe o que te fortalece? É você contemplar o galardão. Porque é leve e momentânea a tribulação que você está passando hoje, ela vai resultar num eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então viva com seus pés na terra, mas com seus olhos no céu. Pés na terra, mas seu coração no céu, contemplando, como diz o texto, o galardão. Hebreus 11 e 27, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Ele permaneceu firme, como quem vê
aquele que é invisível. Louvado seja o nome do Senhor. A fé nos leva a experimentar coisas grandiosas da parte de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Amém? Então vamos ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. O Ministério de Louvor vai cantar uma música, mas a gente faz assim, eu vou orar, aí em seguida eles cantam e o pastor sobe, tá bom? Feche os seus olhos no seu lugar, põe a mão no seu coração, por gentileza, curve a sua cabeça. Pai bendito, olha para nós aqui, Senhor, nessa manhã. Os teus olhos estão sobre nós. Ajuda-nos. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Senhor, tem misericórdia de nós. Tu conheces o coração de cada irmão aqui nesta manhã. Tu conheces a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Senhor, a depender cada vez mais de Ti. E não das coisas, e não das pessoas. Ajuda-nos a crer em Ti cada vez mais. Ajuda-nos a avançar mais, confiando em Ti. Senhor, arranca do nosso coração toda a dúvida, Pai. Ajuda-nos a tomar decisões, a ter preferências corretas, a usufruir das coisas pela fé. Senhor, tem misericórdia de nós. Se existem pessoas que estão angustiadas, se existem pessoas preocupadas, se existem pessoas com problemas, se existem pessoas enfrentando momentos difíceis, nós queremos colocar todos esses problemas nas Tuas mãos nesta hora. Nossas vidas estão em Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Sara-nos, Senhor. Liberta-nos de todas as preocupações e angústias. Sara o nosso coração hoje. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. E que todos digam amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.